Você já sentiu saudade do som cristalino dos equipamentos da Sansui que marcou os anos 80? E se ela voltasse inovando? O tempo voou. Internet, MP3 e celulares tomaram tudo. Até hoje. A Sansui retornou e trouxe o modelo de rádio portátil M36, que pretende resgatar a qualidade do passado. Em vez de manter aquele design retrô dos anos 80 que muitas empresas ainda apostam, trouxe tecnologia moderna e qualidade de som diferenciada. Hoje você vai ver o unboxing, testes reais de recepção e tudo que esse lindo aparelho pode oferecer. Finalmente chegou o dia de mostrar para vocês o Sansui M36, este aparelho que eu trouxe diretamente da China para vocês, não foi comprado pelas plataformas tradicionais. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, este modelo não consta no AliExpress, não consta na Shopee, não tem na Amazon e nenhuma outra plataforma conhecida. Aqui é o endereço da empresa, sansui.com.cn. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver a quantidade de equipamentos de altíssima qualidade que eles produzem. E aqui tem algumas informações, ó, em inglês, alemão, francês e espanhol, ó. Potência de saída de 5 watts, entrada USB cartão TF, reproduz música MP3 e Wave. E também suporta funções de rádio FM e ondas curtas. Ok, vamos conhecer um pouquinho então do aparelho. Vamos abrir a caixa. Olha só que legal. Aqui uma bolsinha para carregar o rádio. O manual. Aqui do lado nós temos uma caixinha, vem aqui dentro o cabo de carregamento para fazer o carregamento numa fonte de 5 volts e duas baterias. São duas baterias de 1.200 mAh. Vocês podem notar aqui, ó, que está escrito 4.800, mas no próprio manual diz que são duas baterias de 1.200, ó, a marca Sansui. Então, um rádio com duas baterias, creio eu que deve ter uma boa autonomia. E agora sim, vamos tirar da embalagem este lindo aparelho que deveria ser distribuído no mundo todo. Olha só isso, gente. Olha só que rádio lindo. O design dele é muito bonito. E vamos falar a verdade, né? É inovador. Olha só isso. Vamos aproximar aqui, ó. Olha que belo aparelho. Ó. Vem com uma lanterna lateral, que na minha opinião, o rádio ficaria muito mais original, mais bonito sem a lanterna. Aqui, ó, na lateral, a entrada para cartão TF, para pendrive. Saída para fones, a entrada aqui, ó, para fazer o cabinho de carregamento, o volume e o botão de sintonia. Na parte frontal, nós temos aqui embaixo, ó, seletor de bandas. Esse aqui é o seletor de bandas de ondas curtas. Dá para selecionar até 18 bandas. Esses botões escuros aqui, ó, sintonia de ondas médias, ondas curtas de 1 a 9, e depois de 10 a 18, e o FM. Aqui as funções de play e pause. Aqui nós temos o botão para fazer a ativação da luz. A função do M aqui é para reproduzir também o MP3. Eu gosto desses rádios que vêm fosco, eles ficam muito mais bonitos, né? E com um plástico nessa qualidade, embaixo tem uns pezinhos de borracha, ó. Aqui o compartimento das baterias, vamos aproveitar já colocar as baterias no aparelho.
Só que depois eu vou substituir para baterias de 2.500, tentar encontrar baterias de 3.000. A antena é uma antena 360 e o comprimento dela é em torno de 40, 50 centímetros. Eu acho que a antena poderia ser maior. E depois eu vou explicar para vocês o porquê eu cheguei a essa conclusão. Bom, vamos dar um teste na lanterna. Aí nós já temos uma lanterna. Aqui nós temos o botão de liga e desliga. Tem que ficar pressionando. Ligou. Ó. Aqui estou com a antena recolhida, cheio de LED na minha volta. E está recebendo aqui a Jovem Pan News fraquinho. Lembrando para você que está assistindo meu canal pela primeira vez, se não acompanha meus vídeos, que eu moro a 50 quilômetros das torres. Isso me dá uma grande vantagem para fazer os testes nos aparelhos, porque eu não estando dentro da cidade, eu consigo dizer para vocês se o rádio tem boa sensibilidade ou não. Porque dentro da cidade é muito mais difícil avaliar a sensibilidade de um rádio, porque tem muita interferência. Eu moro numa cidade rural e isso facilita para mim ter essa possibilidade de avaliar o rádio. Achei que ficou muito bonito no aparelho, deu um charme ao aparelho, essa cor azul. E deixa o rádio estiloso. É um rádio estiloso, né? Vamos falar a verdade. Olha só que coisa linda. Olha os detalhes desse aparelho. Mas vocês vão notar também que tem altíssima qualidade de som. É um som bem equilibrado. Aquele rádio pequeno que eu tenho da Sansui, o F23, que tem aquela profundidade de áudio, ele tem aqui. Só que o F23 ele tem um agudo um pouco exagerado. Esse aqui não. Esse aqui tem um equilíbrio legal. Que som! Que som! Está captando aqui pelo microfone de lapela, então vocês não estão tendo uma noção real da qualidade de som do aparelho. Aproximado, né? A qualidade de som aqui é fantástica. Volume máximo sem distorção. Bluetooth, apertei novamente, ele fica no aguardo do Bluetooth. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar dentro da minha cabine, vou gravar com o som do microfone do telefone, mas lá dentro. Vamos ver se vai ter alguma diferença. Que qualidade, meu Deus. Volume máximo, hein? Gente, nós estamos falando do som de um rádio portátil. É isso que eu quero ver nos rádios portáteis modernos. Inovação. Nós temos inovação de design e nós temos qualidade de som. Bom, faltou testar o Bluetooth. Vamos fazer o pareamento aqui agora. Parear. Tá conectado. Vamos ver aqui agora se ele vai rodar alguma coisa. Tá, pessoal, diz aí. Para que rádio portátil em 2025 se eu tenho tudo no meu celular? Internet, apps, notícias, rádio e até televisão. É só carregar e pronto. Espera aí. Se a luz apagar? E se o sinal cair? Vamos abrir a caixa e mostrar por que o seu... Não vamos abrir, não. Nós já abrimos a caixa do Sansui M36. Vale a pena ter em qualquer coleção, em qualquer casa e vale o preço. Depois, no final do vídeo, eu vou contar para vocês quanto que eu paguei por esse rádio com impostos, comprando ele diretamente na China. Agora eu estou na janela da minha sala. Lá do outro lado tem o morro. Vamos iluminar o morro com a lanterna. Vamos ver se ele tem condições de iluminar. Está uns 20 metros de mim aqui, do outro lado do morro. Olha aí. Vamos colocar lá na ponta, lá em cima.
Aqui embaixo tem o rio e o morro tá lá, ó. Tá aprovada a lanterna também. É um 2025, neste domingo, 3 da tarde. Você está ouvindo Love Times com Humberto Brizola. Peça e ofereça sua música. Social, Facebook, Distrito Federal, nos dias 24 e 25 de outubro, para o nosso encontro repleto de luz, emoção e comunhão com Deus. Esperamos por você. Templo da Boa Vontade, 36 anos. A certeza belíssimo da volta som, de hein? Cristo. Obrigado pela oportunidade de falar no canal sério como o seu, sobre os biológicos, sobre incentivar, tentar inspirar meninas, né? E termino aqui mandando... Ele chegou no hospital só com 20% de vida e os médicos desenganaram ele. Ele ficou em coma induzido por 72 horas, ele teve um traumatismo do programa. Jair, de Araguá do Sul, região norte do estado também, confirmando audiência. Em Guabiruba, o Fife, do bairro Aimoré, em Guabiruba. Não adiantaria água, com certeza. Assim como a Márcia, outras milhares de pessoas Tem muita coisa boa para falar desse rádio M36 da Sansui, mas é claro que nenhum rádio portátil é perfeito. Eu vou encontrar um ponto fraco. Inovação, essa é a palavra para o rádio M36 da Sansui. Sempre que a gente vê um rádio no mercado, a primeira coisa que a gente pensa é: qualidade de som é boa? Pega bem as emissoras? Será que tem saída para fones estéreo? Primeira coisa que eu vi quando olhei este rádio foi: uau! Uau! Ele é diferente, ele é bonito, ele é bem construído, ele é um rádio top de linha. Olha só, a gente tem que equiparar ele a uma máquina, coisas que a gente não vê em rádios portáteis, com tanta inovação no aparelho, né? A parte visual dele é muito inovadora. Gostei bastante da sensibilidade deste aparelho. Na verdade, este rádio ele tem uma sensibilidade próxima aos melhores rádios que eu já testei. Não é um rádio para DX, para rádio escuta. Esse aparelho foi feito para o lazer, para o dia a dia. Mas comparando, por exemplo, com o XH-Data D808, quando você coloca no FM o D808 ali num chiado, no sinal fraco, você está percebendo o sinal ali no fundo. E esse aqui você escuta que tem um sinal no fundo, mas você não percebe a emissora, a música, o comercial, não percebe que tem alguma coisa ali. Fazendo uma comparação direta, porque eu fiz isso na minha sacada e eu percebi isso aí. O AM é 9 kHz. Quando eu comprei o rádio, eu já sabia que ele era 9 kHz. Mas a beleza do rádio me conquistou. Eu disse, eu preciso ter esse rádio. Esse rádio aqui vai para minha coleção. Pela beleza, eu não estava nem preocupado com sintonia, com recepção. Não, eu olhei para esse rádio e disse, opa, temos algo diferente aí. E aí eu comprei ele. No teste, vocês podem notar que mesmo em 9 kHz, ele consegue receber sinais com clareza. Então, se ele tivesse reguladinho para 10 kHz, eu tenho certeza que ele ia se dar muito bem no AM aqui na minha região. Ondas curtas, a mesma coisa. Eu consegui bons sinais. Um pouquinho abaixo de outros rádios, mas eu tenho uma explicação para isso. Uma coisa que eu notei é que quando eu tocava na antena, o sinal melhorava no FM e melhorava também em ondas curtas. Então eu acredito que esse rádio precisa de uma antena melhor dimensionada, uma antena maior para ele. Claro que eu posso estar fazendo um aterramento ali também, fazendo um terra e aí melhorando também a recepção do rádio. De qualquer maneira, eu tenho certeza que colocando uma antena maior neste rádio, ele vai render ainda melhor.
É muito bom o som deste rádio. Antes que você me pergunte, coloque aqui nos comentários, ele é melhor que o Lelong 661? Sim, ele é melhor. É um som diferente, ele é um som quente, que está ali dentro de um padrão legal de qualidade, não satura os médios, não satura o agudo, tem profundidade no grave, não é subwoofer. Eu não gosto de aquele som bum, bum, bum subwoofer. Aquilo ali é para festa, né? Agora, para curtir música, tem que ter equilíbrio. Então ele tem um grave legal, tem profundidade, tem agudo, tem médio. Para vocês terem uma ideia, quem tem o Lelong 661, ele é muito bom de grave e agudo, é claro, né? Este rádio ele não dá esses extremos, ele consegue ser um som mais flat, mas com um bom equilíbrio. Eu colocaria ele, talvez, se eu fizesse agora o meu top 5, ele em primeiro e o Sansui F23 em segundo lugar, colocando o Lelong 661 na terceira colocação, pela clareza de som que tem este aparelho. Muito bom o som. Bluetooth, MP3 e lanterna, é um rádio multimídia. Aliás, eu, Fábio, se eu fosse o designer deste rádio, eu tiraria a lanterna, eu deixaria sem, ia ser um rádio mais bonito. Mas eu entendo a questão de mercado deles terem colocado aqui a lanterna. Não ficou feio, ficou bem acabado, foram bem inteligentes na colocação ali. Mas ficaria bem melhor para o meu gosto se não tivesse a lanterna. Compartimento das baterias de fácil acesso, como a gente gosta, e com a bateria 18650. Duas baterias. Eu não fiz o teste para ver qual é o consumo do rádio, mas vem com duas baterias de 1.200 mAh, embora na bateria diga 4.800, e a gente sabe que as baterias 18650, no máximo ali com muita força, ali em torno de 3.500 mAh, as melhores do mercado. Depois é só trocar, botar uma bateria boa nele e esse rádio vai tocar por muitas horas. Agora eu vou fazer um teste que eu havia esquecido, né? Fui olhar as minhas anotações dos testes e aí, peraí, eu não testei os fones? Vamos ver a qualidade dos fones, deve ser tão boa quanto do alto-falante. Então, estou aqui com o pendrive, vou testar primeiro com os fones da AKG, que é um fone mais para usuário final, e depois com os meus fones, que eles são flat, né? Planos, então dá pra gente perceber melhor as frequências. Já estou com o pendrive plugado e agora eu vou escutar. Vamos ver aqui, já tá rodando uma música. Seguinte, eu vou escutar nos fones que são flat para ter certeza do que eu estou escutando. Porque eu posso adiantar para vocês que eu não me agradei do som. Separação do estéreo é boa. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou ouvindo, o pessoal até que é da antiga aí, imagina aquele 3 em 1 antigo, tá? Que tem graves, médios e agudo. Deixa o agudo todo aberto, coloca um pouquinho mais de médio e diminui o grave. É isso que eu estou escutando. Um som estridente, com médio agudo, e dependendo da música, o grave está lá no fundo. O que eu estou escutando aqui não tem nada a ver com o que sai no alto-falante. São dois sons completamente diferentes. Eu vou até parar aqui para não me incomodar com esse som agudo demais aqui. Pronto, estou desligando. É uma crítica que eu tenho que dizer. O som nos fones não tem nada a ver com a qualidade maravilhosa do alto-falante. O som dos fones é horrível, horrível. Desculpa a Sansui aí, mas não fizeram um bom trabalho nos fones. Eu não sei como é o estágio de amplificação aqui, eu não entendo dessa parte, eu não sou técnico. Então, posso dizer para você o seguinte: som estridente e agudo nos fones e som maravilhoso no alto-falante. Infelizmente, achamos um ponto fraco bem ruim. Para completar, o rádio ali tem o som mono no FM e o som estéreo, mas extremamente agudo no MP3. Que pena. Esse é um aparelho que eu tive que fazer uma importação diferente. Antes de dizer quanto eu paguei por ele, deixa eu explicar como eu importei. Eu tive que encontrar um redirecionador, que é muito comum nos dias de hoje. Muitas lojas não vendem de um país para outro, só para aquela região.
Então eu comprei no Taobao, que é a plataforma de venda para os chineses, que é onde tem a loja oficial da Sansui. Botei lá em chinês, né? Fiz a tradução para o chinês, procurei lá rádio Sansui. Me apareceu todos os aparelhos que tinha da Sansui na loja oficial. Pô, queria esse rádio, beleza. Aí eu fui até uma plataforma, que é um armazém na China, me cadastrei lá e transferi de real para a moeda chinesa, para poder comprar. E eles fazem a compra para mim. Eu boto o link lá na plataforma e eles compram. Só que quando a gente faz essa compra, o próprio armazém já diz, olha, não tem garantia, você está comprando por seu próprio risco. Se vier com defeito, já era. Tem o risco de não chegar aqui também. Então, são vários riscos envolvidos. Comprei o rádio, paguei todas as taxas, o rádio chegou aqui 3 meses depois, quase 4 meses. E como eu comprei de uma loja oficial, ele chegou lacradinho, bonitinho aqui. Dá para comprar também de pessoa física, tipo de uma LX chinesa que tem lá. Aí os riscos também são grandes, porque você está comprando um aparelho usado. Às vezes até aparelhos novos que são um pouquinho mais baratos. Rádios que custam, por exemplo, no AliExpress em torno de R$100, a gente consegue comprar lá por R$30, R$20, comprando já de segunda mão com boa qualidade. Só que o risco é muito grande. Eu paguei, com todos os impostos, R$390 neste aparelho. Eu pensei que tinha pago um pouquinho mais, mas foram R$300, muito bem pagos, porque estou muito satisfeito com esse aparelho. Vale a pena comprar este rádio? Vale muito comprar ele, mesmo ele tendo essa carência nos fones ali, na saída dos fones, a qualidade não sendo boa. Porque é um aparelho diferenciado. Se aparecer no AliExpress, se aparecer na Amazon ou em qualquer outra plataforma, compre. Se você gostou do rádio, compre. Eu não recomendo você fazer o que eu fiz, porque se você tem já um dinheiro contadinho ali, tem um risco muito grande de perda, e eu tô com um pacote agora para chegar daqui a 6 meses, que eu mandei vir para o frete marítimo, e deve chegar daqui a 6 meses. Por que eu fiz isso? Porque o frete pulou para $99, e aí não tinha como trazer, né? Era mais caro do que o produto que eu estava comprando. Aí então eu fiz pelo frete mais arriscado que tinha, para ver se eu chegava aqui sem prejuízo. Vamos ver. O prejuízo vai ser grande igual se não chegar. Agora eu quero saber a sua opinião. Que nota você dá para esse rádio? Pelo design, pela qualidade de som, pela recepção? Vamos descontar ali, vamos tirar o fone? Dá um descontinho ali nos fones, porque esse rádio aí é muito legal. Então coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou e qual a sua nota. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nada. Senão você, vai perder mais novidade, tem mais coisa boa vindo por aí. Estou me esforçando aqui para trazer muita novidade. Vocês não imaginam a quantidade de rádios top de linha que tem lá, que não aparece nem no AliExpress. Muitos rádios legais, muitos. É difícil de trazer, mas eu vou tentar, nem que seja para vocês conhecerem essas belezuras que fazem a festa de quem gosta de rádio portátil. Fui!